Vivemos em uma era de grandes transformações tecnológicas, científicas e de rompimento de fronteiras de todas as ordens. Isso, sem dúvida, nos trouxe avanços e melhorias. Deu visibilidade e voz ao que estava oculto ou silenciado. Mas, ao mesmo tempo, parece ter aflorado em nós a visão antropocêntrica e imediatista da vida, alterado a hierarquia de princípios e valores, nos direcionando cada vez mais ao egocentrismo. Como lidar com essas ambivalências? Entre individualidade e individualismo, humanismo no século XXI. Tema desta série do Café Filosófico. Ideias como liberdade e direitos universais são a base estrutural da nossa sociedade. Acredita-se que todos devam ser iguais perante a lei, ter sua individualidade respeitada e garantidos os seus direitos. Muitos valores, ideias e instituições que existem hoje foram criados ao longo da história. A noção, por exemplo, de um Estado laico que garante a coexistência de crenças e religiões é resultado de um passado de quase 5 séculos. Apesar de ser um direito garantido por lei, não é o que vemos acontecer. Conhecer o contexto do passado pode nos auxiliar a entender os motivos pelos quais, ainda hoje, temos tanta discriminação religiosa e preconceito. O que é o ódio? O que é o preconceito? Ou o que é a falta de oportunidades? Ou mesmo numa sociedade que parece que os direitos são universais, ela não atinge certos setores. E onde nasce o racismo, onde nasce a intolerância religiosa, que nós estamos vendo hoje, muito forte. Embora todos achem que são iguais, não é bem iguais. Mas essa construção da sociedade que nós vivemos tem muito a ver com um pensamento que é muito enraizado na sociedade moderna, a partir justamente da construção do iluminismo. E por que eu digo isso? Porque entender intolerância religiosa e entender o Estado moderno é importante entender a Reforma, século XVI, que é a partir da Reforma que começa as ideias liberais também a crescerem e a construção do Estado moderno. E como se fala também da chamada do Estado laico. Né? Curiosamente, se você observar no campo brasileiro, século XVI é quando os portugueses aqui chegaram, né? E, consequentemente, já no meado do século XVI final, que começa o processo de escravidão, apoiado por uma bula papal. E quando nós vamos olhar toda a construção iluminista de humanidade, liberdade, né, direito universal, nós vamos observar que quem primeiro vai tratar de intolerância religiosa, quem vai escrever isso, é a Carta do Locke, né? Ele vai ter um papel importante na chamada Revolução Americana, né? E o Locke era calvinista. E há um aspecto na biografia dele que ninguém fala, era traficante de escravo. Ele era acionista de uma empresa, traficante de escravo. Então, para ele, os africanos não eram humanos. Não tem a ver com a humanidade. Numa palavra, ninguém pode impor-se a si mesmo ou aos outros, quer como obediente súdito de seu príncipe, quer como sincero venerador de Deus. Considero isso necessário, sobretudo, para distinguir entre as funções do governo civil e da religião, e para demarcar as verdadeiras fronteiras entre a igreja e a comunidade. Se isso não for feito, não se pode pôr um fim às controvérsias entre os que realmente têm ou pretendem ter um profundo interesse pela salvação das almas de um lado e, por outro, pela segurança da comunidade. Não é a diversidade de opiniões, o que não pode ser evitado, mas a recusa de tolerância para com os que têm opinião diversa, o que se poderia admitir que deu origem à maioria das disputas e guerras que se têm manifestado no mundo cristão por causa da religião. Há um pensador muito importante que é o Hegel. Né?
homem da dialética. E o Hegel tem um livro que pouca gente estudou, que chama-se Lição da História Universal. Que nesse livro ele vai dizer que a África não tinha cultura, não tinha humanidade, não tinha Deus. Ele diz isso. Está escrito. E a Europa era superior por questão geográfica, ele falava sobre isso. E, obviamente, nem tampouco a Ásia, né? E vai dizer, inclusive, que o Kant também vai dizer isso, que eram lugares amaldiçoados. O Hegel nunca foi à África. Eles tinham como ponto de formação o quê? O relatório, o diário de viajantes. É um período do debate sobre o Estado moderno, sobre democracia, sobre laicidade, tudo isso está efervescendo nesse período. 18 ali, né? Vem a Revolução Francesa. E nesse período também ali você vai ter o Voltaire. Aí vamos falar um pouco da Revolução Francesa, né? Que vai fazer um tratado sobre tolerância. E é importante observar que Voltaire, da mesma forma, era traficante de escravo. Quase ninguém fala isso dele. Vivia do tráfico negreiro. Ele e o Locke têm uma coisa em comum, que é a maçonaria, são maçons. Isso é um papel importante porque tem que entender, compreender o Brasil, todo o período do século XVIII ali no XIX, né? Todo o debate que você tem, e com a maçonaria aqui já presente, as ideias iluministas circulam no Brasil a partir justamente da maçonaria ou de filhos de senhores de escravos que estudaram na Europa, ou em Portugal, alguns em Portugal, parte da elite, outros estudavam na Inglaterra e alguns na França. Então, quem estudava na França e na Inglaterra já via com as ideias um pouco, né, liberais para o Brasil. E no caso brasileiro tem um aspecto importante, que é entender o papel do Gobineau, que era embaixador da França no Brasil, ali no 19. E que dizia que esse país, enquanto fosse um país mestiço, jamais seria um país moderno, que vai influenciar parte dos intelectuais desse período. É onde tem um debate sobre migração, né, e que ganha a ideia de você trazer imigrantes europeus para o Brasil. Né? Isso um pouco antes da abolição. E tem que observar que, no caso brasileiro, no período da colônia e império, você não tinha um código criminal. E todas as práticas que não fossem católicas, cristãs católicas, eram extremamente perseguidas. Seja dos africanos, suas práticas culturais, sociais e espirituais, ou seja, dos indígenas. E com o Código, ou melhor, com a Constituição de 1824, que vai reafirmar o Brasil como um país católico, né, em 1830 nasce o Código Criminal do Império. Esse código traz artigos de perseguição às práticas espirituais que não fossem, obviamente, católicas, né? Embora a Constituição já aceita que outros grupos religiosos possam fazer confissões religiosas, mas no privado, em casa, não podia ter igreja, mas as práticas dos africanos, obviamente, não eram aceitáveis. Assim como aparece pela primeira vez a perseguição, a criminalização da capoeiragem, da capoeira. Bom, vamos avançar um pouquinho para entender a abolição da escravatura no Brasil, né? E logo depois é interessante observar que tem a República, de 89, mas em 1890 nasce o Código Criminal. Criminaliza as práticas de saúde, as práticas culturais e espirituais dessa população. A Constituição vai nascer depois, em 91.
e ela vai falar sobre, pela primeira vez, do Estado laico. Ou seja, nunca houve laicidade, nem liberdade para as nossas práticas. O Estado republicano, que aparentemente, a grande dificuldade de discutir o que foi a escravidão no Brasil, e ao mesmo tempo discutir as implicações, as repercussões da escravidão nos dias de hoje, tem a ver como se nada hoje tivesse a ver com o passado. É impressionante como as novas gerações, as elites brasileiras, elas não gostam de discutir, né? A escravidão. Vê a República e parece que está todo mundo igual. E não foi assim. Por que deve a boca do sujeito negro ser amarrada? Por que ela ou ele tem de ficar calada, calado? O que poderia o sujeito negro dizer se ela ou ele não tivesse sua boca tapada? E o que o sujeito branco teria de ouvir? Existe um medo apreensivo de que, se o sujeito colonial falar, a colonizadora, o colonizador, terá de ouvir. Seria forçada a entrar em uma confrontação desconfortável com as verdades da outra, do outro. Verdades que têm sido negadas, reprimidas, mantidas e guardadas como segredos. Eu gosto muito desse dito, mantido em silêncio como segredo. Essa é uma expressão oriunda da diáspora africana e anuncia o momento em que alguém está prestes a revelar o que se presume ser um segredo. Segredos como a escravização. Segredos como colonialismo. Segredos como racismo. No próximo bloco, Essa ideia do universalismo que nós temos hoje, da forma como ele é aplicado, ela é perigosa, porque não é só você universalizar os direitos, você quer universalizar um único modelo de religioso. o Brasil é um país enorme, com uma variedade de sotaques, sabores, costumes e tradições em cada canto. A diversidade é marca do nosso povo, que tem sua origem entre indígenas, negros africanos, brancos portugueses e outros imigrantes europeus que aqui chegaram. Mas essa riqueza de nossa diversidade cultural não é devidamente reconhecida, em muitos casos, nem mesmo considerada. Nosso passado colonial moldou nosso pensamento a partir de uma visão europeia e continua ditando nosso comportamento até os dias de hoje. Essa herança histórica é capaz de influenciar a forma como enxergamos e respeitamos o outro, sua fé e suas crenças. As estruturas sociais do Brasil, estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais, reproduzem um valor absoluto extremamente eurocêntrico e criando um mecanismo de controle, estigmatização, de preconceito quanto às práticas que não são as práticas ocidentais. Não é uma questão só dos atos individuais, como nós costumamos ver. Como isso é reproduzido pelas estruturas de poder. É reproduzido nas universidades, obviamente, por mais que você tenha um pensamento progressista, mas ele é minoritário. Né? É reproduzido nas instituições políticas, por mais que uma pessoa seja progressista de esquerda, dos partidos, né? Tem uma dificuldade de ter desse tema como um tema central no país. Eu digo não só com relação às populações de origem africana, mas também botar os indígenas. Ou seja, quem não tem uma identidade próximo do ocidental. Claro que isso acaba também se espraiando do ponto de vista para outros grupos e outras práticas. Porque no século XIX nasce a ideia de ciência da religião mística e magia. Então a ideia de religião é uma ideia construída, né? Cientificamente. Nós ficamos com o campo da magia. Ou seja, as práticas, principalmente do candomblé, vamos dizer aqui no Brasil, mesmo as práticas dos indígenas, é magia, é do mal. Consequentemente, para um campo cristão, virou do demônio. A ideia de demonização tem a ver com isso. Isso acaba ampliando um ódio de perseguição. E temos visto hoje, né, no país, o assassinato de uma sacerdotisa, dentro do seu espaço sagrado, que
tem que ser garantido pela Constituição Federal. Se vocês olharem para o Mato Grosso, o fato das casas de rezo dos indígenas que são queimados. E a casa de pajés que são enterrados vivos. Como é que nasce esse pensamento que cresce no país de uma forma tão perversa, que dissemina um ódio e preconceito? O que me chama um pouco a atenção, esse aspecto hoje no cotidiano brasileiro, não é eu ficar preocupado com a atitude individual em si, mas é o que leva a essas atitudes, porque isso acabou virando uma atitude social, hoje na sociedade brasileira. E na medida que esses grupos, os neopentecostais, eles começam a crescer nos anos 60, começa a ganhar uma conformação, e nos anos 80 eles ganham uma configuração interessante, e depois nos anos 2000 eles vão ganhando força política. Eles escolhem bater em que grupos? Religião de matriz africana. Quando eu digo religião de matriz africana, eu digo, na verdade, é o candomblé, porque a Umbanda é mais diversa, porque todo mundo tenta incluir a Umbanda como matriz africana. A Umbanda tradicional, sim, porque a Umbanda também não nasce com Zé de Moraes. A Umbanda é anterior ao Zé de Moraes. No século XIX já tinha Umbanda em Vassouras, que era uma sociedade secreta, pouca gente sabe disso. Né? A Umbanda de Zélio é início do século XX, que é uma Umbanda de origem kardecista. Então a Umbanda não só tem uma Umbanda, tem as Umbandas. Mas, obviamente, vai ser perseguida, né? Por conta não só do transe, e porque é uma origem kardecista, porque os kardecistas também são perseguidos por questão de falar com os mortos. E batem na agenda das mulheres e da população LGBTQIA+. E ao trazer essa agenda, observe que você vai o contrário do que a Constituição fala da diversidade, ou do respeito, né? Ou da democracia. É o contrário. Porque você, por mais que você faça um discurso hoje moderno contra o chamado identitarismo, mas você está reafirmando uma identidade única de um grupo. Essa é uma questão que precisa ser pensada quando se pensar na ameaça à democracia. Eu sempre digo para as pessoas que, por mais que eu tenho minhas restrições como uma pessoa negra, né, na sociedade brasileira, com essa democracia que nós vivemos, né, hoje, e essa noção de liberdade, que eu sei que para o meu grupo existe muito pouca, né? Mas esse Estado liberal, o Estado liberal é isso, sobreviver na sociedade, é importante você manter a ideia da liberdade do Estado laico. Porque esse grupo tem projeto político muito definido para controle do Estado brasileiro. Eles não escondem isso. De fazer um Estado confessional. E entendendo essa disputa, ela não é uma disputa com o candomblé, com a Umbanda, com o que seja, com os kardecistas, mesmo com os budistas, que também é minoria, é uma disputa no campo cristão, com os católicos, que ainda são hegemônicos na sociedade brasileira. E lamentável, mas triste para nós, é que não chega ao poder executivo, proporcional ainda chega, mas sem apoio de setores católicos conservadores, que é a maior vítima também. Esse é um dado, a partir da pauta moral. Então, entender a importância, num momento como esse, de você lutar por um país, primeiro, que respeita a diversidade. Segundo, eu digo que não só tem uma humanidade, tem humanidades, no plural. Essa humanidade única, ela é um pouco perigosa. Essa ideia do universalismo que nós temos hoje, da forma como ele é aplicado, ela é perigosa, porque não é só você universalizar os direitos, você quer universalizar um único modelo de religioso que você possa ter. Olá, eu sou o pastor Kleber Lucas, pastor e doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em História Comparada, e gostaria de fazer uma pergunta para o meu amigo, doutor Babalaô Ivani dos Santos. Quais são os maiores, principais desafios para a tolerância religiosa no Brasil?
meu amigo e meu aluno, né? Mas o Kleber é um bom exemplo disso. Kleber, pra vocês terem uma ideia como é que se enfrenta essa história, ele foi comigo numa casa de candomblé, uma casa que foi queimada 5 vezes. É uma igreja da Zona Sul do Rio, liderado pelo Edson, pastor Edson, e fez uma campanha a pedido da pastora Luz Marina, que os fiéis fizessem uma vaquinha, uma campanha de recolhimento de dinheiro para reconstruir a casa de candomblé. E quando recolheram em torno de quase 12 mil reais, me chamaram na igreja, queriam me entregar o cheque. Aí eu disse, mas me entregar o cheque não tem sentido, para me levar lá para casa. O ideal era vocês irem à casa e entregar. Esse é um gesto, porque se tem grupo que destrói, vai mostrar que tem grupo que é diferente. A gente não pode generalizar também, né? Já que todo cristão é a mesma coisa. Não podemos fazer isso. É um erro que nós cometemos, né? E aí pedi para ele levar o Kleber Lucas. Ele foi, levou um piano, cantou uma música secular. O Kleber foi execrado por muitos dos evangélicos. Tolerância, para mim, como se combate tolerância, uma coisa é, tolerância religiosa é crime. Tem uma campanha agora que está falando sobre isso com a campanha nossa. Quando uma pessoa tem a sua fé desrespeitada, é agredida toda a sociedade. Nossa Constituição garante a liberdade de consciência e de crença a cada brasileiro, além de assegurar o livre exercício religioso. Não se dobre a essa injustiça. Intolerância religiosa é crime e uma violência contra toda a sociedade. Denuncie. A intolerância religiosa é crime, mas para enfrentar a intolerância tem que haver diálogo. É fundamental. Não pode deixar de combater o crime, porque não é religião, é crime. Né? E a outra coisa é o diálogo. Ampliar o diálogo. E ter uma capacidade de ouvir. Porque nem todo mundo tem capacidade de ouvir, né? Todo mundo quer falar. E às vezes é bom você ouvir. E nesse momento que nós vivemos, e tem gente que acha que tolerar é suportar. Não, é alteridade, é diferente do que as pessoas pensam. Acho que é coisa menor, tem que se subjugar. Tolerância não tem esse sentido. Você pode até dar esse sentido, mas não tem esse sentido. É alteridade. Alteridade são coisas totalmente diferentes. Então, ter uma capacidade de você ouvir o outro e dar a mão é fundamental. Kleber é meu amigo, fazemos muita coisa juntos, ele como pastor e eu como babalaô. Que eu acho que é um exemplo que você dá para a sociedade brasileira. Né? Tem que ter diálogo, tem que ter episódio, mas tem também que se expor publicamente. Né? Eu acredito que muitas das lideranças evangélicas sofrem com a intolerância porque elas estão em silêncio. Porque existe uma máxima entre esses grupos e outros grupos que um não vai contra o outro. Então acaba não se colocando contra a atitude daquele que acaba, né, tendo uma postura extremamente ruim. Pelo contrário. Eu acho que nós temos que nos colocar na sociedade de uma forma a buscar o diálogo, o respeito, né? Mas também não aceitar a atitude de intolerância religiosa. E é isso que o Kleber me provoca, canta na caminhada pela liberdade religiosa, e observe, a caminhada, 90% é de umbandista e candomblecista. Tem outras religiões, mas a maioria somos nós que estamos lá. E ele canta. Para convencer a nossa galera que quer aceitar também, porque a nossa galera também é tão mordida, né? Que acha que ser evangélico, no pastor não dá, Ivani. Não, dá sim. E esse é o trabalho pedagógico e didático. E ele tem feito um trabalho maravilhoso. Por quê? Ele fazia parte de uma estratégia minha que quem tem que dizer para esta massa tinha que ser um pastor negro. Massa maioria negra. No próximo bloco, Há estruturas de poderes que são estruturas de controle social. E você vai entender uma lógica de humanidade, de humano, quem é humano, quem não é, quem é cidadão, quem não é.
Na carta à edição brasileira de Memórias da Plantação, Grada Quilomba fala sobre a importância de um percurso de conscientização coletiva. Pois uma sociedade que vive na negação ou até mesmo na glorificação da história colonial não permite que novas linguagens sejam criadas, nem permite que seja a responsabilização e não a moral a criar novas configurações de poder e de conhecimento. Só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que as muitas identidades marginalizadas podem também, finalmente, reconfigurar a noção de conhecimento. A Grada Quilomba diz, né? Que a questão do racismo é uma questão de estrutura de poder. Os negros não estão na estrutura de poder. E um dos riscos que eu tenho observado, um debate que cresceu, muita gente fala, sobre o racismo religioso. Eu tenho questionado o racismo religioso por uma razão muito simples. Primeiro, que a Umbanda, principalmente aqui em São Paulo, parte no Rio de Janeiro, ela tem uma presença branca muito grande, né? Vocês acreditam que um umbandista branco sofre racismo? Não pode. Mesmo candomblé aqui, não pode sofrer, porque não tem racismo reverso. Eu moro na Mangueira, lá no Rio de Janeiro, né? Tem a escola de samba. Quando a bala chega lá, meu, não me pergunta se tu toca tabaco ou se tu lê a Bíblia. Não pergunta. Observem o que tem de jovens evangélicos que morrem nas comunidades pela ação da polícia, que ainda atua de forma lombrosiana, imperial. A mentalidade da polícia não é do império. Há estruturas de poderes que são estruturas de controle social. E você vai entender uma lógica de humanidade, de humano, quem não é, quem é cidadão, quem não é, justamente a partir da lógica da polícia. Onde ela entra de forma extremamente desrespeitosa, truculenta, e onde ela não entra. Eu sempre observo quando ela vai num condomínio de maioria branca, como é que se dá a ação, já viu? Tem que chegar lá com um mandato, não é isso? Avisa o porteiro, toca o interfone, né? E dá tempo do cara se arrumar para descer preso. E quando vai na comunidade de maioria negra, ou não é assim. Não importa o que vai... Essa é a noção. Você está lidando com pessoas que não são consideradas humanas. Não são cidadãs. Isso está na construção da prática da relação de poder. As lógicas, inclusive, das articulações políticas feitas no momento são extremamente intolerantes, são extremamente racistas, são misóginas, são homofóbicas. Isso virou plataforma de sustentação. Por mais que nós temos pessoas brancas no candomblé e na Umbanda, tem crescido, né? Eu tenho analisado, tem crescido muito. Não quer dizer que não deva ter. Também eu acho que é um debate muito ruim. Mas deve ter uma consciência diferente, né? Porque branco no candomblé ou na Umbanda, ele sofre preconceito e é discriminado. Mas não racialmente, mas é discriminado. Que é diferente a aplicação. Então, uma pessoa que ela é discriminada a partir da sua pertença, né? Digamos, religiosa, ela não tem consciência do que é importante. Uma aliança na questão do campo racial ou da misoginia, da homofobia, está extremamente errado. Seria a mesma coisa que eu, que tem uma identidade, não sabe não, mas sabe que tem um cara do chapeuzinho, né? Que usa uma roupa diferente. E todo mundo acha que isso aqui é roupa religiosa, né? O Ocidente é tão incrível que ele coloca essa roupa como se ela fosse religiosa. Não, isso é um costume iorubá. Isso não é roupa religiosa. Isso é o cotidiano. Eu uso isso no cotidiano para dar aula, para circular, para falar, para entender. As pessoas acham que a pertença religiosa. Não é a pertença religiosa. Porque do ponto de vista da lógica africana, as práticas que existem, elas não são religiosas, elas são espirituais, sociais e culturais. Não é cartesiana, como nós compreendemos que deve ser. E lamentável aqui nas vezes no Brasil se tornou prática cartesiana. Né? Por isso que você olha para mim e você sabe que é uma liderança religiosa. O pessoal já olha, né? Mesmo que eu não fosse. O fato de eu ser negro já está identificado como se fosse.
Então, nós temos que compreender que no Brasil, devido à sua formação, inclusive, embora a hegemonia das estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais são extremamente ocidentais ainda, você convive no seio com uma pluralidade e uma diversidade enorme. E esse é um desafio colocado para a sociedade brasileira e para a liberdade religiosa. Infelizmente, nós temos que nos colocar no campo da religião para poder dialogar com os outros grupos. Por isso que, dentro dessa história de diversidade, nós criamos a Caminhada pela Liberdade Religiosa. Me chamo Ahmed Tariq Tombouctou, que é Timbuktu, Ágio. Eu sou negro de origem malê, né? E eu sou um bandista. Ao contrário do meu pai, que é muçulmano, a religião ela me puxou para o lado mais forte. Eu sou de Campinas, né? Eu também faço parte de algumas instituições religiosas aqui que têm como preocupação a questão da intolerância religiosa. E eu confesso para o senhor que nós ficamos muito preocupados com o que está acontecendo no Rio. Até fiz na minha pergunta que a gente vê muitos casos de traficantes neopentecostais fechando o terreiro, inclusive até assassinando pessoas da nossa religião. Aí eu te pergunto, qual que é o grande problema, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, principalmente no norte e nordeste, com essa questão da intolerância? Porque aqui no sudeste a gente tem muitos casos, mas não chega a ser, por exemplo, no caso de homicídio. É isso, muito obrigado. Olha só, talvez não chegou ao seu conhecimento homicídio, mas não quer dizer que ele não existe. Porque esse é um dos outros aspectos importantes. Tem que observar. Existe muito homicídio com relação à população LGBTQIA+, que tem a chamada dupla pertença. Que às vezes você acha que está se matando só por homofobia e não é. A questão religiosa às vezes está embutida, porque nossas práticas sempre aceitou essa população. Então tem que observar isso. Então a gente acha que não tem e às vezes existe. Ok? O que mais triste no fundo, observa que primeiro foi o Estado que perseguiu. Depois o Estado deixa de fazer essa perseguição direta e passa a fazer alguns grupos religiosos. Mas há agentes do Estado que ainda fazem. Quando a patrulha vai na sua porta depois de 10 horas, você não pode tocar mais que o vizinho reclamou, não é só. Às vezes você vai ver o polícia está lá é evangélico. Ou não é? Entende? Tem o traficante, sim, que é uma das fases mais cruéis que existe. Mais cruéis que existe. Né? No caso, não só no Rio, no Nordeste também está vendo muito isso. Isso tende a crescer em outros lugares. Não pensa você que não vai crescer, porque tem crescido cada vez mais. Mas o interessante é observar que o traficante não faz isso sozinho. Porque como é que você explica que um cara se converte a uma religião que deveria nem estar ali? Né? Porque, pela lógica dele, se você está ali, é um caminho errado. E o cara continua. Que tipo de mecanismo existe por trás disso? Outra coisa é pessoas que são de famílias. Né? E outro problema que você tem que olhar é os presídios. O nosso pessoal não pode professar. Um bandista não professa em presídio. Eles entram. Porque, ao se converter, já vira uma coisa de bom comportamento. Ou não é? Aí o cara sai do presídio e na comunidade continua a mesma coisa, lá com o negócio tomando conta do negócio dele. E nos perseguindo. Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente possa observar. Ela não é tão simples da gente analisar um fato, né, em si, achar que está resolvido. Não, o problema é que a gente tem que saber qual é o comportamento do Estado brasileiro diante de um tema como esse. Qual é o papel da polícia, mas o papel também do campo da educação. Ou o papel das lideranças religiosas. Qual é o papel dos grandes sacerdotes que não são intolerantes? E observa que, por trás da composição religiosa, existe a composição econômica. O gospel é mercado. O gospel é mercado. Não é só uma questão espiritual. Você tem uma questão cultural e política. No caso do Rio de Janeiro, o prefeito que estava lá queria acabar com a escola de samba, queria acabar com o carnaval.
Então, se nós não observarmos que por trás desses interesses tem interesses econômicos, e o tráfico também deve fazer parte dessa equação, e também de curral eleitoral. No próximo bloco, Se tu está falando de história e cultura, você não está falando de religião, porque se fala tanto da mitologia grega nas escolas, né? Se fala muito sobre isso. E por que não falar dos orixás? o historiador inglês Edward Palmer Thompson uma vez disse: as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como ideias no âmbito do pensamento. Elas também experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esse sentimento na cultura, como normas, obrigações familiares, como valores ou através de formas mais elaboradas na arte e nas convicções religiosas. Compreender as origens das culturas, das ideias, do Estado que nos organiza pode indicar caminhos para a transformação. Como combater, então, a intolerância religiosa para conviver de forma respeitosa? Eu sou favorável na sociedade brasileira que nós possamos construir uma esfera social, uma possibilidade de diálogo. Caminhar é não impor. Eu escrevi um livro chamado Marchar Não É Caminhar, tem a ver com isso, né? Que eles marcham, nós temos que caminhar. Caminhar tem a ver com diversidade. Caminhar tem a ver com liberdade, com democracia, com diversidade, com respeito. Caminhar você senta, você pensa, repensa, você recua, né? Assim, você aprende com o outro. Né? Marchar, você quer destruir o outro, você quer ocupar. Porque marcha é uma coisa militar. Por exemplo, a caminhada do Rio de Janeiro, que tem expressão nacional, muita gente de São Paulo vai, muita gente de vários lugares vão para essa caminhada. Eu sempre digo o seguinte, ela não é uma caminhada religiosa. Ela é de religiosos por direitos civis. Que é isso que nós temos que passar a fazer. Entende? Porque lutando pelos direitos civis vai atingir a todos nós. Até eles mesmo que são contra. Quando você faz um proselitismo religioso e uma lógica religiosa de convencimento do outro, já é um problema. É importante nós compreendermos que não dá para adaptar as práticas nossas de forma ocidental como elas têm sido colocadas. Daí está virando mercado, obviamente. Né? Você tem problema hoje, nem todo mundo pode ser iniciado no candomblé, obviamente, eu tenho visto isso, né? Porque se tornou uma prática cara, aquilo que nós usamos, né? O abate religioso que nós usamos, né? Que eles acham que é sacrifício, para nós é abate religioso. Porque são contra os nossos abates religiosos, mas não é contra o abate religioso dos judeus nem dos muçulmanos. Até porque dá dinheiro pra caramba, né? Aí deles forem contra o abate dos muçulmanos, não vai vender vaca para Meca, lá para o pessoal. Né? O dinheiro que circula. Então o tratamento é totalmente diferenciado numa lógica da sociedade. E nós não temos que ter vergonha das nossas pertenças. Porque esse é um outro ponto muito importante. As pessoas, às vezes, elas se escondem, né? Esconde o fio de conta, acho que vai ser menos discriminado, né? E não é. Diálogo no campo religioso tem uma coisa importante que tem observada. Não pode tocar em dogma. Porque quando ele toca em dogma, é um problema. Que é difícil. Mas se eu tocou no dogma, complica. E não qualificar a prática do outro. Até porque a Constituição é muito clara com relação a isso, né? O Estado não pode intervir, mas não é só o Estado que não pode intervir, ninguém pode intervir. Então eu acredito que nós estamos num momento, ou a sociedade brasileira se conscientiza, caminha no sentido de pluralidade, ou eles vão ganhar. Dou um exemplo, a aplicação da Lei 10.739 na escola. A Lei da História da África, da cultura e da história, a lei que fala da questão indígena, ela é impedida nas escolas porque ela foi capturada como se fosse uma lei religiosa. Ela não é uma lei religiosa. Porque se você botar
capoeira e botar o atabaque é do demônio. E mesmo os setores católicos não percebem que hoje tem lugar que não pode ter festa junina. Tem escola que não tem mais festa junina, porque eles reagem. Se tu está falando de história e cultura, você não está falando de religião, porque se fala tanto da mitologia grega nas escolas, né? Não se fala muito sobre isso. E por que não falar dos orixás? Eu costumo sempre, quando eu estou conversando com um pastor, ou brincando em debate, dizer assim, pastor, onde era o Jardim do Éden? Aí o pastor olha para mim e não sabe explicar onde era o Jardim do Éden. Pastor, onde era o Jardim do Éden? Porque pela hermenêutica que ele faz, quando ele está no púlpito, parece que o Éden era lá em cima. Né? E o Criador, chateado com a do Eva, mandou isso aqui para baixo com a Eva. Mas se tu for na Bíblia, em Gênesis 2, lá diz onde era o Jardim do Éden. O Éden era um lugar que tinha um grande rio que virava 4. Primeiro era o Pisson, segundo era o Gion, depois é o Tigres e o Eufrates. Tudo parece que é o Tigres e o Eufrates. Mas o Gion circundava as terras Cuxi. É o rio onde o Salomão, inclusive, é consagrado. Aonde eram as terras Cuxi? Sudão, Etiópia e Egito. Uma das formas de você não admitir que ele é o berço da civilização, você criou a ideia como se fosse a Ásia Menor, como se fosse o Tigres e o Eufrates. Aí nasce o mito do Abraão, um primeiro hebreu. Por que o primeiro hebreu? É o que veio do rio, atravessou o rio, ou que veio das águas. Mas o pai dele e a mãe dele não eram hebreu, então. E tem uma pista interessante quando você vê a relação dele com o Melquisedeque. Então eu posso levantar a hipótese que ele era Cuxi. Então, quando você está falando de Ocidente, é uma construção posterior. O problema é que você não admite que a África é o berço. Justamente com essa ideia do Hegel. Se lá não tem civilização, se lá não tem Deus, não tem... Como é que vai ser lá? Outra coisa importante a observar. Um dos maiores pensadores do catolicismo é o Santo Agostinho. De onde ele era? Argelino, africano. Você vai admitir que o pensamento cristão, católico, não é que todo mundo fala? Não é isso? É o Santo Agostinho que vai moldar depois? É um africano. Ou não é? Estou tentando te mostrar que o que fala de Ocidente é como uma afirmação que vem depois de Alexandre o Grande. Né? Quando Roma, Alexandre o Grande, que gostava do Aristóteles, foi aluno do Aristóteles, estudou com Aristóteles, transforma a filosofia grega e de Aristóteles como do reino. Aí o Ocidente vem a partir do Mediterrâneo, vamos assim dizer, alguns, mas vem a partir da Grécia e segue adiante. É isso que aconteceu, do ponto de vista da construção da mentalidade ocidental, que parece que não é ocidental, né? Mas é. As relações, as instituições, elas são extremamente ocidentais. Por isso que é difícil, e agora está tendo um problema sério, de enfrentar essa questão do racismo no Brasil. Vai ter que enfrentar. As estruturas do Estado construída é para uma minoria e para controlar uma maioria. Então, essa é uma reflexão que nós temos que fazer. E o campo religioso, do ponto de vista da laicidade, nenhum lugar no Brasil é laico. Primeiro que a República, quando ela se constrói, né, em 89, quando ela vai se confirmando, quem eram os funcionários da República? Tudo católico. Observa as estruturas. Vai no tribunal, vai no céu, onde está lá o crucifixo. Ou não é? O cara toma posse de vereador. A primeira coisa que ele faz, vereador, aqui na cidade, né? É jurar sobre a Bíblia, ou não é? Então, que laicidade? Só é laicidade para nós, né? Eu sempre falo que, às vezes, eu vou em ambiente público, você vai na Câmara Municipal daqui, que você vai ver isso lá. Tem uma plaquinha lá, um cartaz dizendo assim, ó, culto com o pastor não sei qual, dia tal, segunda-feira ou terça, né? Aí o outro lado, não, o padre não sei o que vai rezar não tanto, ok?
Aí, quando não muito, um kardecista vai lá e vai dizer que tem oração kardecista. Mas se tu for lá e dizer assim, uma hora com a vovó Maria Conga, não pode. E olha que vai ter gente para falar com a vovó Maria Conga. Mas não pode. Então, essa é a laicidade. É permitido para alguns grupos e não para outros. Então, a laicidade do Estado brasileiro ainda não existe. Nós temos que lutar para que ela seja laico, de fato. Ainda não existe. O Paulo Gabriel Simões diz assim, que o Renato Nogueira fala sobre como a lógica da escassez, oriunda da cultura cristã, atravessa nossas relações e nossos afetos. E a pergunta que ele faz é, migrar para a lógica da abundância ajudaria também a caminhar em vez de marchar? Eu acho que caminha dividindo. Não é acumulando. Diferente. Quando você acumula, né, você quer manter aquilo que você acumulou. Sociedade, isso é muito comum. Quem tem dinheiro, né, quem tem terra, você não quer dividir. O grande problema que a gente tem é da divisão. É quem não tem nada. Um que tem muito, outro que não tem nada. Então, tudo bom que a escassez é um problema para a nossa comunidade, que nos colocaram nesse lugar, mas a gente tem que trabalhar numa lógica contrária, né, da divisão. E quem está no campo religioso sabe que isso é uma questão muito colocada em qualquer princípio religioso. Por incrível que pareça, né? Não tem uma multiplicação dos pães? Não manda acumular pães, mandou multiplicar. E eles querem acumular riqueza. Parte dos problemas que estão criados é aqueles que estão acumulando. Então isso tem sido um problema sério para todos nós. É uma contradição do ponto de vista de quem tem uma noção, né, espiritual, né? Hermenêutica não é verdade religiosa, espiritual de ninguém, nem divina de ninguém. É a interpretação do homem. É a partir de hermenêutica que ele vai falar de questões econômicas, social, políticas, do interesse do seu grupo. Até porque hermenêutica vem de Hermes, né? Que era o deus da palavra, egípcio. E transforma a hermenêutica como fosse o lugar da palavra sagrada, né? E aí, muita atrocidade se fala a partir deste lugar. O maior desafio é entender que a intolerância religiosa é um problema da sociedade brasileira. Ela não é um problema só dos umbandistas, dos candomblecistas, dos icanos, dos ciganos, que são grupos menores. Não é. A intolerância religiosa, eu dou um exemplo. Os católicos, que são maioria, têm um problema que eles são perseguidos, acusados de idolatria, ou não é? Ok? Os católicos, que são maioria hegemônica. Quantos santos de igreja são quebrados? Então é um problema da sociedade, não é um problema só nosso. Nós não podemos ficar no lugar de achar que nós somos as maiores vítimas, inegavelmente, que os dados estatísticos demonstram isso, mas não é só nós que somos atingidos, a sociedade é atingida. Só tem que saber como sua responsabilidade com relação ao combate à intolerância. E o Estado tem um papel que ele não está cumprindo. Quando eu digo Estado, estou falando do Judiciário, do Legislativo, né, do Executivo. Tem gente que faz acordo político e não enfrenta a intolerância por conta do acordo político. Então esse é um dos desafios. É tomar uma coisa de consciência de todos nós. Né? Todos. Mesmo eu sendo candomblessista, se foi ali que quebrou o santo do católico, eu tenho que me colocar. O desafio é construir unidade, estarmos juntos em qualquer momento, qualquer grupo que for atingido. Mas temos que lutar pela democracia, o Estado laico, pela a liberdade, a diversidade e os direitos humanos. Eles não gostam de direitos humanos justamente por isso. Nós temos que reafirmar a luta pelos direitos humanos. É fundamental para a sociedade brasileira. Quando eu digo direitos humanos, eu digo que os negros, os indígenas, né, a população LGBT são humanos. E o Brasil tem humanidades, é no plural. Só tem uma imagem de humano. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. E siga nossas redes sociais para mais reflexões. Se você tiver uma boa sabedoria e usar a instrução, você pode ser uma pessoa talvez melhor, né? Mas você não pode impor a partir da sua razão, dessa lógica racional. Não é à toa que os africanos sempre questionam, né?
né? Eu penso, logo existo. Eles dizem, não, eu também existo para pensar. Olha como é que a lógica é diferente. Não é cartesiano.